Como fazer jejum de dopamina e por que isso é importante? A gente vai discutir isso no vídeo de hoje. Mas antes da gente iniciar o vídeo, clique aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like e no final do vídeo coloque sua opinião e seus comentários. Então hoje vamos conversar sobre um tema que ficou famoso na internet, mas poucas pessoas realmente entendem a lógica por trás. O jejum de dopamina. Eu postei um Reels uma vez sobre esse jejum de dopamina, aí alguém começou a me xingar ali assim, falar assim, pô, mas esse negócio de jejum de dopamina aí, dopamina é importante pro nosso corpo, esse médico tá falando besteira. Eu não vou ficar fazendo aqueles tirando onda ou usando argumentos de autoridade, mas cara, eu tenho 14 anos, sou neurologista, mestrado em neurociência, neurologia. A gente sabe o que a gente está falando. O problema é que no Reels de 1 minuto fica muito complexo, né? Então aqui eu quero explicar de uma forma um pouco mais didática, né? Antes de eu explicar como fazer, eu preciso te mostrar o que acontece dentro do seu cérebro quando você passa o dia inteiro pulando de estímulo em estímulo, que é o grande problema que a gente tem hoje, né? Isso literalmente muda a sua capacidade de prazer, de foco e de disciplina. Então, o que é a dopamina de fato? A dopamina não é o hormônio do prazer, isso é uma simplificação bem popular, né, que muita gente utiliza. Tanto a dopamina, serotonina, enfim. A dopamina é o neurotransmissor da expectativa, da motivação, do movimento em direção a alguma coisa, da busca. Interessante, teve um artigo que mostrou, por exemplo, um ratinho com dopamina buscando queijo e comendo queijo. E aí, nesse trabalho, nesse artigo, eles tiraram a dopamina do ratinho e tinha comida na frente dele. E o ratinho não foi buscar comida e morreu de fome. Isso é para mostrar como que a dopamina gera esse movimento de busca. Ela que vai dizer ao cérebro, isso vale a pena, continua, vamos lá, vamos buscar. Então, sem dopamina, você não tem motivação para estudar, para trabalhar, para treinar, para rezar, para criar, para se relacionar com as pessoas, né? Com nada. Você não busca nada. Então, agora, no cérebro normal, a dopamina sobe diante de algo significativo e depois ela cai para que você volte ao seu estado natural. E é o que a gente tem deturpado. O problema é que hoje a gente vive em um ambiente cheio de estímulo imediato e intenso. É rede social, vídeo curto, igual eu falei do vídeo que me xingaram, pornografia que tem destruído o cérebro de muita gente, comida ultra saborosa, compra online, notificação, jogo, série. Quem nunca fica indo de série em série, né? Aquele último capítulo da série que te faz querer buscar mais informação, querer buscar o próximo episódio. Isso faz sua dopamina disparar centenas de vezes ao dia. A gente vai fazendo picos de dopamina o tempo inteiro. E o cérebro não foi criado para isso. Isso não era natural. Se você observar na natureza, não é assim que o mundo funciona. Então, qual que é o problema dessa desregulação do sistema de recompensa? Quando você estimula a dopamina o tempo inteiro, acontece um fenômeno que ele é chamado de dessensibilização dopaminérgica. A gente vai ficando meio refratário à nossa dopamina. Então o cérebro pensa, isso é dopamina demais, vou reduzir a sensibilidade. E aí o que isso vai causar? Falta de foco, uma fadiga mental, uma procrastinação, falta de motivação para as coisas mais simples, necessidade de estímulos cada vez maiores. Lembra? O cérebro acabou de falar assim, olha, já que está demais o tempo inteiro, vamos ser menos, um pouco mais resistente e menos estimulado por ela. Só que você quer ser estimulado, é boa sensação, aí você tem que aumentar, o cérebro começa a pedir cada vez mais dopamina. Isso vai gerando, além de tudo, também uma incapacidade de sentir prazer em tarefas importantes, como trabalhar, estudar, ler. E a gente só quer aquelas coisas muito rápidas. Você começa a preferir estímulo rápido e intenso, porque as coisas que realmente constroem a nossa vida, como falei, estudar, trabalhar, rezar, treinar, conversar com alguém, não conseguem competir com essa dopamina fácil. E aí eu vou perdendo interesse nessas coisas. E é aqui que vai entrar o jejum de dopamina. Essa é a importância do jejum de dopamina. E o que é esse jejum de dopamina? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês que estão assistindo, né? O jejum de dopamina não é parar de produzir dopamina, igual aquele filho de Deus lá pensou. Dopamina é essencial para a nossa vida, é um hormônio essencial. Então o jejum de dopamina é reduzir esses estímulos artificiais e intensos
por um período de tempo para restaurar a sensibilidade do seu sistema de recompensa. Voltar a ter um cérebro mais estável. Ele vai criar um silêncio neuroquímico, permitindo que o seu cérebro volte àquele estado natural. É como apertar um botão de reset, né? Sabe, o computador está muito cheio, antigamente tinha isso, memória RAM cheia, HD, você reseta ali, reinicia o computador. Calma. A base neurobiológica é interessante a gente falar, né? Porque com menos estímulos, os receptores D2, que são os receptores dopaminérgicos, que estavam ali cheios de dopamina, né, que a gente acabou diminuindo, eles começam a se recuperar. A hipersensibilidade ao tédio diminui. A motivação às atividades intrínsecas aumentam. O córtex pré-frontal recupera o controle sobre os impulsos. A dopamina volta a responder às atividades mais simples e saudáveis, de uma maneira mais natural. Isso muda literalmente a sua disciplina, a capacidade de manter rotina, a sua capacidade de dizer não. A pessoa com esses estímulos múltiplos, como ela está hiperexcitada e está muito impulsiva, ela não consegue falar não. E aí começa a ter um monte de pensamento, não para si mesmo, tá? Porque começa a ter ideias mirabolantes, não, agora eu vou fazer esse projeto, começa um monte de coisa e não termina. É um sintoma típico também de TDAH. A sua resistência à frustração melhora, seu desempenho cognitivo melhora, o cérebro está em silêncio, né? A felicidade ela é encontrada no silêncio. Então como é que a gente vai fazer esse jejum de dopamina na prática, né? Agora a gente vai para essa parte prática. Existem 3 níveis: o diário, o semanal e o profundo. Eu vou explicar cada um desses níveis aqui pra gente. A gente vai tentar, desligando esse vídeo, já botar em prática. Esse vídeo já é isso, né? É um vídeo mais longo, não é um vídeo curto, não é um shorts, não é um reels. Então, nível 1, um jejum diário, de 15 a 60 minutos. É mais simples e é um dos mais importantes. Como que você vai fazer isso? Escolhe um horário fixo, desliga o celular, desliga a notificação. A notificação eu recomendo desligar sempre. E olha que eu trabalho como sobreaviso em hospital. Então eu deixo o meu telefone no meu dia de sobreaviso ali para tocar e tudo, mas no geral, sem notificação. Minha tela principal do telefone não tem notificação. Então você vai escolher, vamos lá, recapitulando, você vai escolher um horário fixo, você vai desligar o celular. Se você sempre deixa a notificação, tira a notificação, evita a tela, vai para um ambiente mais silencioso e não consome nada ultra saboroso nesse período. Doce, muito açúcar, nada que estimule muito seus sentidos. O objetivo é acostumar o cérebro a não buscar estímulo o tempo inteiro, que é muito comum. Você está num tédio, ou você pensa em pegar um Reels ou comer alguma coisa que te gere aquela explosão de sentido, né? E o que vai acontecer? Melhora do foco, tolerância ao tédio, que é muito importante o tédio, aumenta a motivação, diminui a ansiedade. Faça pelo menos 20 minutos disso por dia. Isso é muito importante. De 20 a 60, mínimo 20. Nível 2, o jejum semanal, de 4 a 6 horas. Uma vez por semana, você faz um período mais longo. Então, durante esse período, você vai evitar rede social, vídeos, séries, pornografia para evitar sempre. Mas no vício, a gente começa no pequeno. Começa nesse jejum semanal. Música em excesso, a coisa de ficar com fone de ouvido o tempo inteiro, no barulho. Então, uma vez por semana, você vai escolher para ficar um horário de 2 a 6 horas. Compras online, de novo, comidas ultra saborosas e jogos. É assim que a gente vai fazer. Escolher isso, beleza. O ideal é fazer isso junto com uma outra atividade. Porque aqui a gente não vai bater só no vício, a gente quer desenvolver uma virtude. Então aí você vai, nessas 2 a 6 horas, escolher um livro para ler, uma caminhada, um momento de oração, ou fazer uma meditação em silêncio, arrumar sua casa, ou fazer um descanso ativo. A gente tem um vídeo sobre descanso na minissérie que a gente fala disso. Existe o descanso ativo e o passivo. No descanso ativo, a gente escolhe uma outra função, mexer com madeira, cuidar de planta, qualquer outra coisa assim, tá? O cérebro, quando ele é privado desse bombardeio dopaminérgico artificial, ele aumenta essa sensibilidade dos receptores D2, que vão ficar agora ali, de novo, preparado para receber uma dopamina de qualidade. Esse nível já começa a mudar a sua capacidade de concentração e a impulsividade também. São os principais problemas que o excesso de dopamina vai trazer. O nível 3, no jejum profundo, aí é um jejum de 24 horas, beleza? Esse é para quem quer dar um reset maior. Isso é bem interessante. Vale a pena começar devagarinho até atingir o nível 3.
que evitar tudo que gera dopamina artificial, tudo ali atrás, num período mais longo. Telas, redes sociais, comidas industrializadas, pode fazer um jejum de açúcar nesse dia, estímulos sonoros com a música de novo, né? Qualquer coisa que gere uma possível compulsão, que você sabe onde é a sua fraqueza. O objetivo é um dia de vida real, sem hiperestimulação. Tenta ficar num lugar verde, contato com a natureza. Esse jejum costuma gerar uma clareza mental intensa, aumento do foco nos dias seguintes, né? Muito mais motivação, uma sensação de presença, uma redução daquela ansiedade social que às vezes a gente tem de estar em público e melhora também muito o nosso sono. Mas é importante fazer isso com intencionalidade, não com uma punição. Tá? Aqui não é assim, meu Deus, que droga, eu vou ficar sem. Não. É o que eu quero mudar, eu estou buscando algo, eu quero me livrar. E o que vai acontecendo nos dias subsequentes? Com 48 a 72 horas praticando esses jejuns, você começa a perceber mais prazer nessas coisas simples, uma mente mais organizada e clara, mais disciplina, menos ansiedade indutora desses estímulos, mais consistência nas suas ações e mais vontade de agir. Diminui procrastinação. Com 2 a 4 semanas o foco melhora, menos procrastinação, como eu tinha falado, mais capacidade de esforço sustentável, de manter os esforços. A memória de trabalho recupera e a redução da compulsão. Memória de trabalho é essa memória de o que eu vim fazer aqui, gravei o número daquele telefone, para onde eu vou, né? Aquela coisa que a gente vai fazendo muito no automático e a gente esquece. Quem vim pegar na cozinha mesmo, onde eu guardei minha carteira. Com 2 meses fazendo isso é muito mais profunda a mudança. A motivação muda, sua resiliência emocional aumenta, menos dependência desses estímulos, não é nem um esforço mais. Você vê a vida muito mais clara. Isso porque a gente vê nos níveis de dopamina no nosso corpo. A gente está muito viciado, é difícil. Então a gente está com sistemas com nível de dopamina suprafisiológico, acima do normal. Quando a gente vai fazendo os jejuns, a gente vai cair para abaixo do normal, então a gente sofre um pouco mais. Por isso que é importante a manutenção, porque depois a gente tem um retorno da dopamina para níveis fisiológicos e naturais. Tá? Que não é jejum de dopamina, tá? Ficar parado, olhando para a parede por 8 horas, tentar zerar a sua dopamina, isso não existe, tem um pessoal que tem uma ideia muito doida, abandonar a emoção, né? Parar de trabalhar, tentar ficar muito forte, né? Tentar virar aquele tipo um monge lá no Himalaia. Não, isso é vida real, pô. Isso não é jejum de dopamina. Jejum de dopamina é recuperar esse controle sobre fazer o que você quer fazer e não o que os seus impulsos mandam. Eu sei o que eu tenho que fazer e não consigo fazer o que tem que ser feito. É isso que a gente quer tentar diminuir. E por que isso é importante? Por tudo que eu acabei de falar. A gente está diante de uma geração inteira que está hiperestimulada, dispersa, ansiosa, incapaz de se concentrar, incapaz de se comprometer, dependente de tela e com esses sistemas de recompensa exaustos, exauridos. Se você não fizer nada, a tendência é que você entre nisso. Você vai ficar mais ansioso, mais compulsão, menos produtividade, mais procrastinador e menos livre para escolher o que você tem que escolher. Então, jejum de dopamina devolve a sua autonomia, devolve a sua presença, devolve a sua força de vontade. Então, recapitulando, jejum de dopamina é uma forma de restaurar a sensibilidade do seu sistema de recompensa, reduzindo os estímulos artificiais e ajudando o cérebro a voltar a ter um equilíbrio, que é o mais importante, para melhorar foco, motivação, disciplina e, principalmente, diminuir a ansiedade. Se você quiser que a gente discuta de forma mais profunda outros temas assim, coloque aqui nos comentários. Estou à disposição para a gente sair do automático e aprofundar mais. Isso lembrando que a gente está numa pandemia de TDAH. Pode ser um outro tema interessante para a gente discutir. Tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo.